pós-pandemia teve um impacto tão grande na vida dos idosos que eu acho que é algo que, idosos e crianças principalmente, que vai ser difícil recuperar. Então, eles ficaram realmente muito deprimidos e o que a gente mais vê é uma perda cognitiva muito rápida nesse tempo, Muita por gente conta abriu do quadro de demência, né? isolamento social. Muita gente, Então, são pessoas que Tive. ficavam totalmente sozinhas mesmo. E o medo, né? Porque se Sim. via ali mais vulnerável. Eu também, assim, eu não tenho números nem estudo, mas pessoas próximas, muitas pessoas idosas próximas abriram quadro de demência Sim. na pandemia. Muitas pessoas que a gente falava, nossa, eu não imaginava. E assim, não tão idosos, muito idosos, ali na faixa de menos de 70 ou 70 e pouquinho, assim. E realmente essa questão do isolamento social, né? Uhum. O tanto que isso realmente afeta, né? Depressão, muita depressão, que acaba, né? Que às vezes a gente não sabe se é depressão ou se é a depressão da demência, enfim, né? O que precipitou o quê. Mas realmente essa parte a parte social e a parte da pandemia foi foi bem avassalador, Teve um né? impacto muito Como é que, grande. Mariana, como é que foi essa abordagem na pandemia para vocês, assim, empresa? Porque ali é o do lar, né, a casa, Quando eu entrei. é o lar, mas está todo mundo junto ali, né? Como é que foi, como é que era feito o isolamento, a orientação das famílias, porque elas tinham que vir visitar os idosos? Deus, foi enlouquecedor. Foi Imagina. muito difícil. Primeiro porque, como chegou, né, na Europa antes, e a gente via, né, países já bem desenvolvidos, com boas práticas da saúde, a gente via instituições inteiras sendo dizimadas, né? Então, eu me lembro quando começou, eu vi que na Espanha, uma casa de repouso inteira, todo mundo faleceu. Na Itália, era aquilo, né? Não tinha mais caixão, não tinha onde enterrar. Então, no início, bateu aquele desespero que eu falei, meu Deus, se lá eles não estão dando conta, aqui quando chegar, a gente também não vai conseguir, né? Então, quando chegou a pandemia, o objetivo maior era manter todo mundo vivo. Então, a gente foi bem agressivo já desde o início. E óbvio que a gente foi muito criticado, né, por muitas famílias, porque a gente foi bem rigoroso. Então, a primeira medida foi, a gente fechou o centro-dia, que idoso que voltava não era seguro, e ainda mais considerando que eram idosos dementes. Ai, isso me serve, Maria, por favor. Idosos dementes. Então, como é que eles vão ficar de máscara? Né? Como é que eles iam, espirrou, vai lavar a mão? Não tinha como, né? Então, a gente isolou todo mundo. Então, quem era centro-dia, a gente fechou o centro-dia, a gente afastou todos os profissionais que trabalhavam em hospital, e nesse momento vários foram recrutados para o hospital. Então, até quem não trabalhava em UTI há anos, né, foi meio convocado para UTI, então a gente encerrou o contrato, né, de todo mundo que trabalhava em hospital. As empresas parceiras que atendiam na instituição, então fisioterapia, fono, a gente exigiu que fosse um profissional exclusivo, e aí aquele profissional, então à época, cada família escolhia o seu profissional. A gente falou, não, agora não vai escolher mais, a gente vai ter uma empresa que vai atender praticamente todos os convênios, e ela vai deixar um profissional só para a unidade, para evitar entra e sai. E aí a gente reduziu tudo ao máximo, então o que era fundamental fazer, fazia, o que não era fundamental, então algumas atividades a gente suspendeu, várias ações a gente suspendeu, passeios, e a visita da família era à distância. Então, não podia tocar. E como os idosos têm demência, eles não entendiam, né? E assim a gente segurou por muitos meses. A gente segurou por muitos meses. E quando entrou o vírus, entrou porque um grupo pequeno de família quebrou a barreira de segurança. Eles contrataram um músico para tocar e pediram para os idosos descer, e daí desceram, aí o músico tirou a máscara, daqui a pouco esses idosos que foram para isso, mesmo à distância, pegaram Covid. Então, a gente viu que quando quebrou a barreira ali da segurança, mas foram muitos meses, né, até isso. Então, assim, a gente também entende, né, a angústia da família, quando é que isso vai acabar, o idoso já é muito frágil, não vou nunca mais abraçar meu pai, sabe, assim, né, ninguém fez nada por mal, claro que não. Mas foi isso, então, a gente intensificou tudo, né, tratava tudo. Então, assim, a pessoa espirrava, a gente foi muito mais agressivo em todas as ações, porque o idoso não podia ir para o hospital. Ainda mais que quando teve a entrada do vírus no Brasil, a repercussão maior foi um plano de saúde que tinha uma rede hospitalar. Sim, voltada para idoso, né? Voltado para idoso, teve uma perda de morte considerável, um número considerável, né? No mesmo período. Foi assustador para o resto do Brasil. Imagina vocês trabalhando com a As rede perdas de mexem com a idoso. equipe, mas foi razoavelmente pequena. Não, foi, assim, olha, eu te falo que a gente teve um ótimo resultado. Porque é o seguinte,
a gente já tinha uma média histórica, assim, né, dos nossos números de óbitos por unidade, porque os nossos idosos são muito frágeis, a gente tem idosos em cuidados paliativos, a gente tem idosos acamados, com dispositivo, então com gastrostomia, traqueostomia, que são idosos no fim de vida, então a gente já tem um quantitativo de perda por ano. Na pandemia, ele se manteve. A gente não perdeu mais idosos na pandemia, mas o que eu acho que aconteceu? A gente foi tão agressivo em tudo. Então, assim, na dúvida se era pneumonia ou não, a gente tratava. Na dúvida se era infecção de urina ou não, a gente tratava. Então, a gente abandonou protocolos de espera tal exame. Não espera nada. Ninguém pode pisar no hospital, porque se entrasse para o hospital, pegava Covid. Então, acho que nessa de ser muito agressivo em tudo que a gente fez, é claro que a gente errou, né? Às vezes que não era pneumonia, a gente tratava, mas a gente não podia pensar que ele poderia parar no hospital, porque ele voltaria com Covid ou nem voltaria. Né? E tudo isso discutido com a família. A gente falava, você vai querer que espere, porque a família está no comando. Não, pode tratar e a gente, né, tudo mantendo essa transparência que a gente tinha mesmo, né? E com isso eles não morreram mais, não internaram mais. Agora é claro, o idoso estava com uma suspeita de apendicite, tem que fazer, vai ter que, né, algumas situações a gente tinha que encaminhar. E nessa época voltava com Covid. Então, assim, cada vez que a gente encaminhava, por algum motivo que tinha que fazer uma investigação, era Covid. Então, por um tempo aí, né, a gente... E depois da vacinação, quando eles tomaram a terceira dose, né, não a segunda dose, os nossos idosos, como são mais frágeis, a gente não sabe se a resposta não foi tão eficaz só com 2 doses. O início também, o intervalo foi curto, então pode ser que tenha atrapalhado um pouquinho a resposta, porque deu com 15 dias uma dose. Isso foi o governo que definiu e tudo na tentativa de fazer dar certo, né? Então, assim, a gente não está aqui julgando. Fala assim, a gente está na guerra, a gente usa a arma que a gente tem do jeito que a gente sabe usar. Depois que passa é fácil, você fala, mas eu podia ter feito isso, tá? Mas naquele momento era o que dava para fazer, né? Mas com a terceira dose, aí eles já não complicaram mais. Então, aí a nossa política mudou, né? Sim. A nossa forma de trabalhar mudou, a gente voltou com atividades, voltou com os passeios, assim, pela família fazendo, tudo isso mudou. Mas na época da pandemia, eu te confesso que, assim, a nossa equipe trabalhou muito bem. Eu achei, assim, que ia ser tragédia, tanto é que naquele momento que chegou o vírus, quando decretou aqui, que acho que foi no dia 11 de março, algo nesse sentido, assim, nessa data, a gente falou com todas as famílias, a gente falou assim, olha, a gente não tem como garantir a segurança de ninguém, então a partir desse momento o nosso contrato já não vale mais, no sentido de rescisão, não tem multa, não tem nada, quem quiser retirar os idosos da instituição, pode tirar, porque a gente não consegue garantir a segurança de ninguém. E eu acho que foi com tanta transparência, e a cada caso positivo era informado, tudo era informado. A gente teve 3 idosos que saíram. Na época a gente tinha mais de 140 idosos, assim, sobre né, os nossos cuidados ali. Desses 3 que saíram, 2 de fato ficaram com a família. Uma pegou Covid e voltou. Ela pegou fora, voltou. Os outros 2 ficaram. Esses filhos perderam o emprego. Falaram, não, a renda que eu tinha não tenho mais. Eu prefiro cuidar da minha mãe em casa. E o dinheiro que eu pagava à instituição fica para mim e tal. E não voltaram. E ficaram bem também em casa também, né? Mas foi isso, a pandemia foi um desafio que eu falo que, nossa, foi... Porque mexia com vidas, né? Aí logo em seguida veio o piso da enfermagem também, né? O novo piso salarial, que aí a gente acabou de sair de uma crise, porque foram muitos gastos. Então a gente tinha muito gasto com a equipe, então a equipe, se ela espirrasse, era testado. E tinha que ficar afastado pelo menos 7 dias. Era 7 dias no início. Então, não sabia nem se tinha Covid ou não. Coçava o olho, conjuntivite, afastava. No início mesmo chegou a ser 14, né? Depois passou para 7 dias. Então a gente afastava, porque a gente não podia colocar ninguém em risco. Então a gente teve um custo altíssimo com a equipe, um custo altíssimo com a EPI. Nada disso foi repassado para as famílias, porque ninguém tinha condição de fazer nada. Então, nos 2 anos da pandemia, nosso objetivo maior era não quebrar. Falei, não, nós vamos continuar funcionando aqui e vamos ver maneiras, né, da gente se manter. E aí, quando a gente começou a respirar, veio o piso salarial, né, que aí foi outra pancada pra gente, porque ninguém tinha reserva suficiente para praticamente triplicar gasto com a equipe, né. Então, eu falo que a gente, quando resolve empreender também, a gente tem que estar preparado para esses imprevistos. Sim. Né, que às vezes dá uma balançada ali, você vai lá e acha a solução, porque
dar errado não é uma opção, né? Eu falo, não deu certo ainda, mas errado não deu. Eu falo, tá quase a hora de dar certo. Então, a gente teve esses desafios da pandemia e do piso também. Foi um desafio que a gente teve que se reorganizar e fazer uma remodelagem do serviço. Mas é assim, né? Os desafios constantes, segurou né? bem nesse... Eu lembro que começou em março de um ano, e em março do ano seguinte, que foi quando eu entrei, foi bem difícil aquele mês, porque a ILPI também é um reflexo do que acontece fora. Então, se a gente está em surto de dengue, acontece alguns casos na unidade. De Covid ou de H1N1, enfim, o que acontece fora acaba acontecendo dentro também. Foi um público mais frágil, né? Exatamente. Março do ano seguinte já tinha tido as 2 doses e foi bem complicado. Difícil. Eu lembro que eu entrei, eu liguei pra Mariana, o Samuel tinha uns 6 meses, eu falei, acho que eu não vou ficar não, tô saindo tarde. A gente ficava realmente em cima dos residentes. E eles, aparentemente bem, quando colocava o oxímetro, tava com a saturação muito baixa. E não tinha vaga. Não tinha vaga, a gente tentando fazer esse convênio com os hospitais. Para remover, para dar assistência. E bala de oxigênio também tinha que ter na unidade. Então foi bem complexo, mas superamos. Superamos. E a equipe superou muito bem. Fala assim, foi difícil, né? A gente olha para trás e fala, nossa, foi difícil para as famílias, foi difícil para a equipe, foi difícil para os idosos, ficar isolado. Imagina você isolar um idoso demente. Não entende, né? E tinha que ficar em isolamento. Maior ainda, né, para vocês. Sim. Mas sobrevivemos. Mas a equipe saiu muito mais forte, né? A gente fala que essa pandemia, ela mostrou o tanto que a gente é forte em vários fatores, né? Psicológico, social, financeiro, a gente renova, a gente renasce, né? O importante era sobreviver no início, sobreviver fisicamente, depois financeiramente, né? E deu certo também pela segurança dos processos, né, Mariana? Eu acho até importante falar isso, porque era uma visão até minha como geriatra. A gente tem um estágio de ILPI durante a residência, mas a gente não conhece a fundo como realmente tudo acontece. Então, normalmente a gente fica ali na ponta do cuidado, mas por trás tem todo um processo de gestão para fazer tudo isso funcionar. E acredito que o que garantiu a segurança, não só na época da pandemia, mas todos os desafios que acontecem relacionados ao cuidado com o idoso, que é difícil, são seguros esses processos, porque existe todo um planejamento, todo um processo de gestão também. Sim. Tem que estar tudo amarrado ali, eu falo, né? Porque o comando tem que vir de algum lugar. E a equipe tem que trabalhar em sincronia. Então, e as pessoas não fazem por mal. Às vezes a pessoa acha que é desse jeito que vai dar certo, outro acha que é do outro jeito, mas aí as informações não se cruzam ali, não está tudo alinhado e vai dar errado. Então, na pandemia, não era uma opção. O que era definido, isso realmente fortalece, porque o que era definido tinha que seguir. Se não seguisse, ia dar errado. Ia dar muito errado. Então, não é que, tipo assim, ia dar mais ou menos errado. Pessoas iam morrer. Né? Então, ali na pandemia, a equipe teve que seguir. Não era discutível, assim, o que a gente definia. E quando não seguia, as punições eram sérias. Então, a gente podia demitir por justa causa. Simplesmente porque ela quebrou uma medida de segurança que colocava a vida de incapazes em risco. E por algumas vezes a gente fez isso. Então, se a pessoa tirasse a máscara para conversar, a gente dava justa causa. Por quê? Porque colocou um idoso que é incapaz, é vulnerável em risco. Então, eu lembro assim, que até no refeitório as pessoas almoçavam mudas. Silêncio. Não podia ter um ar no refeitório. Porque se a pessoa estivesse comendo, ela engasgasse, e aí? Se ela estivesse contaminada e ninguém soubesse, né? Então, foram situações em que a gente viu realmente que os processos... E funcionou. Então, assim, as pessoas não pegavam Covid lá dentro. Sim. As pessoas vinham de fora, né? Com Covid fora. Então, foi realmente essa questão dos processos. Eu nem estava me atentando, mas foi realmente algo que trouxe à tona o tanto que é importante. Mudou também a rotina de vocês de lá para cá, né? Assim, mudou. A rotina de segurança, de protocolos. Mudou. Devem ter sido revisados todos. Então, isso mudou praticamente toda a rotina do serviço de gestão, como a parte operacional, né? Mudou. Ali a gente vê a importância mesmo de processo, porque antes disso, a gente já tinha diferenças nas unidades. Falou, poxa, isso aqui funciona tão bem nessa unidade, isso aqui não segue. Mas era aquela coisa assim, era o que dava errado, mas não era nesse nível, né, de pessoas morrerem.
Quando veio a pandemia, a gente falou, gente, olha como dá certo. Quando você define, você põe a meta, você cumpre, olha como dá certo. E aí, depois dessa época mesmo, a gente começou com um serviço de qualidade, um setor da qualidade, para padronizar os processos, para fazer os tracers, né, e fazer avaliação se os processos estavam sendo seguidos ou não. Então, isso daí trouxe para a gente uma clareza muito grande, do tanto que você alinhar os processos, executar, acompanhar, o tanto que isso te dá um retorno, né, em termos de segurança e de qualidade. Porque daí você sabe o que esperar também, né, e você consegue avaliar o que você está fazendo, né. Então, realmente, isso aí foi assim, foi uma, vou colocar assim, foi algo que a pandemia deixou, né, que a gente não deve abandonar, né, Marília? Sim.